Marias, Marias, com roupa rodada, boca afiada, língua destravada, depois de anos cuspindo sangue de silêncio. Hoje minha voz grita em ritmo de samba de roda, no batuque, pés velhos tocando ao chão que a gente pisa. No terreiro de vovó Maria. Quem samba como Maria? Qual Maria, meu filho? Eu grito Maria, Maria Paula, Maria Lacerda, Maria José, Maria de Ibié. São tantas Marias que eu tenho a minha Maria. Maria, minha mãe, que samba como menina, requebra na gira e afasta todo o mal. Elivelto Santos. Boa noite a todos e todas. Boa noite, bom dia, boa tarde, que é um vídeo permanente. Aqui quem vos fala é o Tato Sobudê, professor Sobudê, membro do DocForm, grupo de pesquisa, estudos em currículo e docência, formação currículo e docência da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Formação de Professores. Estamos aqui, né, partilhando esse momento de apresentação, né, de uma das atividades do curso de formação docente, desafios, possibilidades do fazer pedagógico à luz da Lei 11.645 de 2008, no contexto do Distrito Guerém, Valença, Bahia. Esse curso foi contemplado pelo edital PIBEX da UFRB em 2021, né? Essa formação ela surge a partir do anseio do coletivo étnico-cultural Patrimônio Aldeia Guerém, em parceria com o DocForm, CFP UFRB. Então, vamos levar aqui na prosa dessa noite. A gente gostaria de convidar a professora Silvana, nossa professora Silvana Andrade dos Santos, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, mestra em História pela mesma universidade e graduada em História pela Universidade do Estado da Bahia. Ela se dedica, né, sobre os estudos no entorno aí do Brasil imperial, né, trabalha com agricultura, indústria, escravização e tráfico transatlântico, com um recorte especial aí para o Baixo Sul, para Valença. Então, estamos muito felizes de poder compartilhar com essa conterrânea aqui do nosso território esses saberes conosco nesse momento. Oi, gente. Olá a todos. Como disse o professor Tata, boa noite, bom dia, boa tarde. Antes de começar a falar, né, queria agradecer aos organizadores da formação pelo convite para participar. Essa, sem dúvida, é uma formação muito importante para o Baixo Sul e também para outras regiões da Bahia e também do Brasil. A gente está discutindo aqui a Lei 11.645 e eu me sinto lisonjeada por poder participar desse momento. Queria agradecer aos organizadores, na pessoa dos professores Tata e do professor Adonias, pelo convite. Como o professor Tata falou, eu sou professora Silvana, sou doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, atualmente trabalho como coordenadora geral da educação da Rede Pública de Ensino de Presidente Tancredo Neves, mas antes disso tudo, eu sou uma pessoa natural do Baixo Sul da Bahia. Eu nasci na cidade de Valença e fui criada na zona rural do município de Presidente Tancredo Neves, no povoado da Tesoura 2. Então, eu falo desse lugar e esse lugar tem perpassado todas as pesquisas que eu venho realizando desde a iniciação científica. O foco das minhas pesquisas não tem sido a população nativa, os indígenas de modo geral, mas eu tenho pesquisado esse território e, inevitavelmente, a gente acaba observando algumas questões a respeito. Espero poder hoje estar aqui atendendo a demanda de vocês da melhor maneira possível. Agradecemos, Pro. Então, né,
começando por esse navegar aí, um pouco da sua produção, né, a gente gostaria que falasse um pouquinho, né, em torno principalmente das obras, né, que tem percorrido toda a sua trajetória acadêmica, né, tanto desde a graduação aí na UNEB, com o debate, né, da moenda, da argila de ferro e demais acessórios para fazer farinha, né, a produção de farinha de mandioca na Industrial Cidade de Valença, também, né, tanto o trabalho do mestrado e de doutorado aí, nesse debate do transatlântico, e também de todo esse processo do tráfico, né, da escravidão e a indústria. Se pudesse contar um pouco mais para a gente, assim, de maneira bem resumida, mas para instigar que as professoras, professores e pesquisadoras, pesquisadores que estão nessa formação, né, possam mergulhar um pouco mais a fundo sobre essa produção, que na realidade é uma grande contribuição para a educação também da região, haja visto o cumprimento da própria Lei 11.645, de 2008, que versa a história e cultura indígena, mas também a história e cultura afro-brasileira, né? Então, é um conteúdo assim bem rico e que debruça sobre o nosso próprio território, né? E, geralmente a gente vê ao longo, né, dos conteúdos que são passados para a gente, esse debate do período imperial, né, do tráfico negreiro, mas muito descontextualizado do chão das nossas realidades aqui. E a gente, então, fica assim, né, na expectativa de conhecer um pouco mais essa realidade para poder contextualizar, puxar os estudantes, educadores, educadoras, pesquisadores nesse contexto. O que poderia contar para a gente, Pro? Bem, eu vou fazer um resumo, vou tentar ser breve, mas eu sempre fico muito instigada, né? Quando eu tenho que falar, como você falou, a gente começa a falar sobre isso, instiga e acaba falando demais, mas vou tentar ser breve. E eu acho que falar sobre a minha pesquisa tem tudo a ver com isso que a gente vai falar hoje, porque eu acho que demonstra a forma como eu vejo que deve ser a educação, e especialmente a minha área, o ensino de história. Faz mais ou menos 10 anos que eu comecei a pesquisa. Eu comecei a pesquisa, acho que, se não me engano, em 2010 ou 2011, na Universidade do Estado da Bahia, na iniciação científica. E aqui, eu fiz na UNEB aqui de Santo Antônio de Jesus. A gente tem um núcleo muito forte de produção no âmbito de história regional e local. A maioria dos pesquisadores pesquisa história regional e local. E eu também fui por esse caminho. Quando surgiu a oportunidade de eu ter uma bolsa de iniciação científica, eu li algumas coisas e eu lembrei de histórias que eu ouvia de quando era pequena, de uma fazenda que tinha perto da região onde eu cresci, e que contavam histórias de uma pessoa, um dono dessa fazenda, que era muito malvado, e que era uma fazenda, né, que se cultivava mandioca, e que quando tinha as pessoas que trabalhavam na casa de farinha, e quando os filhos dessas pessoas, principalmente mulheres, choravam, esse senhor malvado jogava as crianças dentro do Aguidar, e essas crianças morriam, e essas histórias permearam a minha infância e ficaram muito fortes na minha memória. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de história, para além de história, dessa história acadêmica, científica, de contar histórias, de ouvir histórias. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu lembrei dessa história e tinha lido uns materiais sobre a história da agricultura, da produção de farinha de mandioca e da importância que a produção de farinha de mandioca no Baixo Sul teve na Bahia e no Brasil. Então, resolvi me debruçar sobre isso. Mas também por um fator muito importante, porque existiam à época muitos trabalhos sobre a fábrica de Valença, a fábrica Todos os Santos. Eu acho que era o principal, e talvez ainda seja o principal tema abordado pela historiografia sobre Valença, e eu não me via naquela história sobre a fábrica. Eu me via naquela história da agricultura que eu estava lendo, tendo contato ali na Universidade do Estado da Bahia, por meio das disciplinas, né? Então, eu me identifiquei com aquela história e resolvi me debruçar sobre aquela história que contava muito sobre mim, ou que tinha muita relação com o meu cotidiano. Então, caminhei por esse caminho aí e
me graduei com um TCC sobre a produção de farinha de mandioca em Valença, no século XIX, e fiz a seleção de mestrado também com a produção, sobre a produção de farinha de mandioca em Valença no século XIX, pensando aí a escravidão na produção de farinha de mandioca. Era a ideia inicial do projeto, que é um aspecto muito importante, porque quando a gente pensa em escravidão, muitas vezes, quando a gente não é estudioso, a gente pensa em escravidão associada, por exemplo, aqui na Bahia, né, a cultura da cana-de-açúcar. A gente não pensa muito em escravidão na cultura da mandioca. Então, pensei um pouco sobre, pelo menos a ideia do projeto era pensar um pouco sobre as leis anti-escravistas, né, a lei de 1850, que foi a segunda lei que proibiu o tráfico transatlântico para o Brasil, e depois a lei Áurea, e o impacto disso sobre a produção de farinha de mandioca. A ideia do projeto era essa. Aí fui aprovada no mestrado em História, na Universidade Federal Fluminense, e tive como orientadora a professora Hebe Matos, que é uma pessoa que tem trabalhos assim, muito importantes sobre a memória da escravidão do Brasil, e também sobre a memória do tráfico transatlântico, pós-abolição e tudo mais. E em um determinado momento, ela chegou para mim e falou: olha, Silvana, lá essa região que você pesquisa tem muito território quilombola. Vê se você não encontra desembarques do tráfico transatlântico nessa região. E me indicou um domínio, né? Que é em inglês, é Slave Voyages, que é viagem de escravo. É um banco de dados que existe hoje, o banco de dados mais completo, e é um banco de dados extremamente sério, embora não compreenda todas as viagens negreiras, mas é um banco de dados bastante extenso, bastante completo sobre o tráfico transatlântico. Que surpresa que eu tive, ou que surpresa que eu não tive, quando eu encontrei, fui pesquisar nesse banco de dados e encontrei desembarques de africanos escravizados, já no período que o tráfico havia sido proibido para o Brasil, no Baixo Sul, principalmente ali na região de Itaipu. E aí, desde então, a pesquisa não era mais pensar sobre essas leis anti-escravistas que, embora, obviamente, tenham afetado as pessoas que moravam nessa região, mas pensar nesse período do tráfico ilegal, de 1831 a 1850, na verdade, na dissertação eu acabei indo até 1866, e pensar ali como a ocorrência do desembarque, primeiro, na verdade, a ocorrência de desembarques do tráfico ilegal no Baixo Sul da Bahia, e aí eu dei um panorama geral, mas depois eu vou para a documentação que trata sobre Valença, e pensando aí esses desembarques e como isso afetou a produção agrícola da região, porque a ocorrência de desembarques implicava na montagem de uma estrutura, no aumento da disponibilidade de mão de obra escravizada, apesar de que fosse uma mão de obra que chegasse aqui legalmente, mas houve um silêncio a respeito disso. Então, isso teve implicações na produção agrícola da região, inclusive uma das minhas hipóteses, que é quando a produção cacaueira na região começa a se expandir, a se difundir, um dos fatores foi a ocorrência do tráfico transatlântico. E, em paralelo a isso, quando eu estava realizando ainda o mestrado, pensando de modo geral, ocorrências dos desembarques e a produção agrícola na região, eu lembrei de textos que eu havia lido sobre Valença, que falavam que um dos proprietários da fábrica, ele havia sido traficante de africanos escravizados. E, embora tivesse tentado fugir da fábrica no começo, isso me levou à fábrica, porque existe ainda hoje uma memória, eu acho que é a memória hegemônica em Valença, a respeito da fábrica Todos os Santos, que hoje deu origem à empresa Valença Têxtil, de que essa foi uma instituição que, embora tenha existido no período imperial, onde vigorou o sistema escravista, ela não usou mão de obra de escravizados. E aí, na tese de doutorado, eu me debrucei sobre a fábrica, mas pensando mais no âmbito dessa memória que existe sobre a fábrica, da não existência de trabalhadores escravizados, e aprofundando ainda mais, pensando os vínculos da fábrica com o sistema escravista.
E aí, pensando como, comecei a estudar os outros proprietários da fábrica, percebi que todos eles estiveram envolvidos com o tráfico de pessoas, né, africanas escravizadas, que existia, né, a ocorrência dos desembarques ali ilegais de africanos escravizados na região. Então, me fez pensar a fábrica como um processo de reversão dos lucros do tráfico. Então, esses indivíduos traziam africanos ilegalmente para cá, e essa, embora, né, seja algo extremamente condenável, era uma atividade extremamente lucrativa no período, então eles traziam legalmente para cá, desembarcavam ali na região de Valença, isso gerava muitos lucros para eles, e esses lucros eram revestidos de uma série de atividades, e uma dessas atividades foi a fábrica Todos os Santos. Então, eu acho que é basicamente isso, espero não ter me alongado demais, então eu fiquei pensando, né, partir de uma inquietação pessoal minha, de algo que me identificava com enquanto pesquisadora, mas também enquanto indivíduo, e isso me fez, né, traçar todo esse caminho que, embora pareça que quando às vezes você pega a tese e pega o TCC, um eu estou trabalhando com a agricultura, um outro eu estou trabalhando com a indústria, mas foi um caminho que eu segui a partir de uma inquietação enquanto pesquisadora, mas também enquanto indivíduo. Gratidão, Pro. Muito instigante mesmo. A gente queria te ouvir um pouco também sobre, assim, né? A partir desse recorte, dessa elaboração que você nos blinda, né? Trazendo essas reflexões que permeiam durante sua formação e essa produção acadêmica, o que a gente pode compreender sobre a questão da colonização, né? Se a gente pensar assim, o impacto em que toda essa dimensão aí desse período antigo, né, seja do período imperial ou até o período que antecedeu o período imperial, aqui na nossa região, né, e de maneira geral em todo o país, haja vista os debates que a gente tem aí em todo o mundo, na realidade, quando a gente pensa, né, na estátua de Borba Gato, ou em tantas outras estátuas, como a estátua de Tomé de Souza, ali em Salvador, e que a gente vê, né, se reproduzindo, de certa forma, não só essas características coloniais simbólicas, como as estátuas, mas também todas as outras coisas que vão ter cotidianamente, né, essa demonização da matriz africana, dos próprios indígenas também, né, em relação ao que permanece da cultura, da memória ainda presente no nosso povo, como isso ainda segue tendo tanta dificuldade de ser recebido ou percebido pelos demais, né, onde muitas dessas coisas ainda sofre bastante, mesmo a gente em 2021 ainda segue sofrendo esses atravessamentos aí que a colonização provoca, né, e que de uma certa forma cala parte do nosso povo, né, parte da matriz cultural, da memória e da história do nosso povo. Então, de que maneira é que você vê, professora, poderia comentar para a gente sobre esses impactos que a colonização provoca ao silenciar essa história que ainda segue presente, mas mesmo assim ela é amordaçada, continua sendo invisibilizada no nosso território, né, do Baixo Sul, e com destaque aqui para Valença. Bem, é uma pergunta difícil. Eu acho que a colonização ela nos moldou enquanto sociedade. Pensando aí a colonização não só o período colonial, mas o período imperial também. Então, tudo que aconteceu ao longo de 300, 400 anos, aí nesse período que a gente foi colônia, império, nos moldou enquanto sociedade e também nos moldou enquanto indivíduos, embora a gente não tenha vivido nesse período. E aí, não à toa, a gente pode pensar que a gente está aqui fazendo uma live hoje, falando a língua portuguesa, e aí fazendo um paralelo quando eu falo das minhas pesquisas, por exemplo, hoje a gente olha para o Baixo Sul e vê por exemplo, pensando da história da agricultura. A gente vê toda essa diversidade agrícola regional e banaliza no sentido de que aquilo faz parte do nosso cotidiano, mas quando a gente volta para a história, a gente consegue perceber que, por exemplo, o fato de
o Baixo Sul ser uma região, por exemplo, de policultura, não ser uma região de monocultura, tem a ver com a colonização. Então, assim, eu penso que a colonização não nos moldou enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Além disso, se a gente for pensar, do encontro, né, dos portugueses, que os portugueses encontraram o continente americano, se estabeleceram aqui no Brasil, começaram as conquistas e as lutas, a gente tem cerca de 500 anos. E que o Brasil se tornou, né, uma nação independente, a gente tem, não a independência de Portugal, mas se a gente for pensar uma república, a gente tem 100 anos, mais ou menos. Então, dá mais ou menos um quinto. Então, é muito menos tempo que a gente é uma república independente, sem tantos vínculos com Portugal, por exemplo, porque mesmo após a independência, a gente ainda fica com o imperador, que é filho do rei que estava aqui. Então, assim, é muito pouco tempo, e eu acho que esse é um dos grandes desafios da gente. E iniciativas, por exemplo, como a Lei 10.639, depois a gente vem a Lei, né, 11.645, são iniciativas super importantes para a gente problematizar um pouco disso que existe em nós, dessa sociedade colonial. Porque se a gente for pensar, a gente viveu numa sociedade, ainda vive numa sociedade extremamente eurocêntrica, e grande parte dos nossos hábitos e da nossa história é moldada pelos europeus, ou pelos que eles achavam que era o melhor, e também pela visão extremamente pejorativa que se tinha de outros povos, e aqui a gente tem dos africanos e também da população nativa que habitava o continente americano. Então, assim, isso está na nossa vida, por mais que a gente tome consciência, mas o fato da gente tomar consciência já é um passo importante. E ter iniciativas como essa, que a gente tem já há alguns anos, na verdade, desde o período colonial, o período imperial, a gente tem essa população lutando pelo reconhecimento dos seus costumes, dos seus direitos e tudo mais. E aí, agora, a gente tem, né, movimentos, como é o movimento que vocês têm feito aí na aldeia, iniciativas como essa são super importantes para que a gente problematize isso e reconheça o que é que a gente tem aí desse eurocentrismo que ainda está, desse colonialismo que ainda permeia o nosso pensamento, pensando especificamente na educação, esse colonialismo, esse eurocentrismo que ainda permeia a nossa educação, e problematizar para que a gente tenha práticas que valorizem a nossa diversidade étnica e cultural, e não só práticas que valorizem, né, que foram importantes também na formação na nossa sociedade, mas que não seja só isso, que a gente dê conta dessa diversidade étnico-racial que contribuiu para a formação da gente enquanto povo, e aí, no caso específico dessa nossa formação de hoje, dos nativos, né? Perfeito, Pro. Que maravilha. Essas reflexões, né, acho que a gente pode pegar um gancho daí para poder pensar em como refletir essas questões no âmbito da escola, né? Pensar a educação como um passaporte, inclusive, para acessar as memórias e histórias, né, a nós mesmos, nós mesmas, né? Então, pensando enquanto esse estudante, né, esse estudante ou essa estudante que estão, né, nessa territorialidade guerém, como que a gente pode refletir, né, esse conteúdo em sala de aula? Como isso pode ser trabalhado, problematizado em sala de aula? Haja vista que dentro, né, do nosso território existem muitos quilombos, existem muitas pessoas que têm as práticas, né, como rezadeiras, rezadores, tem muito elemento que permanece vivo, apesar de todos esses ataques coloniais, né? Haja vista a realidade da história guerém, né? O próprio distrito, o primeiro distrito do município, antes de ser elevado à categoria de cidade, ainda mantém o nome dos nativos, né, guerém, e inclusive a área, a região que se delimitou ali no processo de catequização, né, como aldeamento para tentar
fazer esse ajuntamento dos povos nativos e que estavam dentro do território, se tentou enclausurar dentro daquele espaço, né, e utilizou ali o termo aldeamento, né, de São Fidélis para poder fazer essa aglutinação, e a gente permanece por todos esses atravessamentos que passou, mas ainda permanece, né, o Distrito Guerém, a região conhecida como aldeia, né, e inclusive com as rugosidades coloniais da igreja, né, que está ali desde esse período do processo da catequização. A escola leva o nome de Padre José Anchieta, né, historicamente também conhecido como um dos padres que mais catequizou aí durante esse processo de colonial. Então, como se trabalhar essas reflexões, muitas palavras, né, que estão em torno aí, se a gente pensar o nome dos rios que estão esparramados aqui nas divisas, né, do Distrito Guerém, né, várias comunidades também que levam nomes como Jereba, Juerana, o próprio Orobó, né, e tantos outros que a gente poderia destacar aqui. Como se trabalhar isso na escola, né, no chão da sala de aula, para que os estudantes, as estudantes e os próprios educadores e educadoras reflitam essa questão, pensando que há legislações específicas que já direcionam para que isso seja trabalhado, mas que muitas vezes, infelizmente, isso não está efetivado, né? Como podemos caminhar? Bem, eu queria retomar o que eu falei no início da minha fala, que era de como, embora eu tenha feito história, eu gostava muito de saber contar história. A história não era a minha disciplina preferida na época da escola. Eu era uma boa estudante, mas não era a minha disciplina preferida. Eu gostava de ler coisas, mais curiosidades e ouvir histórias do que estudar história propriamente dita. E parte disso se devia àquilo que eu falei, ao fato de eu não me identificar e de eu não me ver naquela história que eu via no livro didático e que eu fui apresentada na escola. E aí, depois, à medida que eu fui estudando, eu ficava inquietada com o fato, por exemplo, quando a gente fala dos cortes de pau-brasil e do início da colonização, isso aqui foi aqui, foi nas nossas matas, foi na Mata Atlântica, sabe? E de como eu cresci na zona rural, cercada de mata, e em momento nenhum, aquilo que eu aprendi na escola parecia ter conexão com a minha vida, sabe? Então, eu acho que um caminho é o que a gente fazer, o que é que eu estou chamando aqui de história contextual. O que é um pouco diferente da história regional e local. É uma coisa que eu estou tentando pensar aqui agora com vocês. Porque a gente está sempre tentando fazer o diálogo entre a nossa história local e a nossa história regional, a nossa geografia, como você falou, os nossos rios, a nossa vida, sempre tentar estabelecer uma conexão entre isso e a história mais ampla. No texto que eu escrevi, que está naquela coletânea Baixo Sul da Bahia, Território, Educação e Identidades, eu falo justamente sobre isso, porque foi uma coisa que foi muito forte para mim, na minha experiência, de como que, a partir do momento que eu percebi o quanto que a história tinha relação com a minha vida, com o meu dia a dia, a história ganhou um sentido muito maior. Então, eu acredito que a gente está sempre pensando no contexto da criança, no contexto do adolescente, e disso, a partir daí, depois que a gente cativa o estudante, a partir daí a gente entra em problemáticas que são mais complexas. Eu sei que hoje a gente tem, por exemplo, o desafio da BNCC, que já vem habilidades e objetos de conhecimento pré-estabelecidos, que, em certa forma, limitam o trabalho do professor, mas mesmo assim a gente consegue se mobilizar dentro das possibilidades ali. Como eu falei no começo, eu tenho trabalhado como coordenadora geral da educação, coordenadora da área de ciências humanas, na Secretaria Municipal de Educação de Presidente Tancredo Neves. E agora, durante a pandemia, a gente tem feito propostas de atividade enviadas para os professores e para as professoras, que visam dar suporte ao desenvolvimento do trabalho do professor, uma vez que agora a gente sabe, na pandemia tem sido muito difícil caminhar deles nessa nova modalidade de ensino. E sempre que possível, pelo menos na maior parte das propostas que eu desenvolvo, inclusive com a minha parceira, uma professora pedagoga de Valência, a professora Jailane Gomes, a gente tenta sempre
colocar aspectos, partir da história do município, alguns aspectos do município, para depois chegar nesse âmbito maior, né? E aí tem uma coisa, e eu sei que é muito difícil falar sobre isso, ainda mais agora, como eu falei há pouco, durante a pandemia, eu sei quantos professores estão, as professoras estão sobrecarregados, né? É uma modalidade de ensino nova que a gente não estava acostumada, e é difícil falar agora que a gente tem que parar e estudar. Mas eu acho que a gente precisa estudar muito. É o único, porque é só estudando que a gente vai dominar esses mecanismos que a gente precisa dominar para poder pensar a história daquele contexto local e fazer uma relação daquela história com um contexto mais amplo e, de repente, fazer a crítica necessária a determinado objeto do conhecimento que é necessário que a gente faça, porque hoje, felizmente, a gente tem avançado bastante na construção de material, produzido, né? Eu acho que foi uma das vantagens da expansão universitária, foi que a universidade possibilitou o ingresso de pessoas que até então ficavam excluídas, a população afro-brasileira, a população pobre, a população indígena, e hoje nós, que somos do interior, somos pessoas pobres, afro-brasileiras, descendentes de indígenas, nós estamos construindo o conhecimento a partir de novas epistemologias. Tem muita coisa sendo produzida e a gente precisa estudar esse material à medida do possível, acho que participar de formações como essa que tem ocorrido aqui, para que a gente possa ter mais autonomia quando a gente vai levar algo para o estudante, embora às vezes a gente sabe que o livro didático tem alguns problemas, embora os livros didáticos tenham melhorado bastante nos últimos anos, para que a gente construa esse conhecimento mais autonomamente. Então, no âmbito do estudante, eu acho que sempre a gente pensar, como você falou, tem o Rio do Piau, e problematiza. Eu sou de Tancredo, que na verdade não é Tancredo, é Itabaína, então puxo uma coisa de lá, puxo uma coisa de cada realidade, torço o cérebro, até extrair alguma coisa que eu consigo relacionar com a vida dos estudantes. No âmbito dos professores, eu penso que é estudar, é ler esse material que está sendo produzido, porque eu acho que ninguém fala daquilo que não sabe. Então, por mais que a gente tenha a legislação, e a gente saiba que a legislação é muito importante para poder direcionar, e a partir daí cria a demanda, né, para que a gente estude, que a gente produza sobre isso, mas a gente precisa estar estudando para a gente dominar isso e produzir esse conhecimento de forma mais autônoma, a partir da nossa realidade, né, regional, e levando em conta essa diversidade étnico-racial que perpassa, né, a nossa sociedade. É isso, né, Pro? Agradecer as considerações muito oportunas aqui para a gente refletir um pouco, e realmente até o termo Itabaína, né, Ita de pedra, o Baína também tem uma associação do Taba enquanto aldeia, né, enquanto lugar de morada, que a base, né, de origem étnica aí deixa, e a gente vê, né, a gente fica refletindo assim o quanto de coisas, de significados a gente pode encontrar que segue esparramado nos nossos territórios, né, esses significados na, na sala de aula seria um espaço muito interessante a gente desvendar isso junto, né, educadores, educadoras, estudantes. Ô, Tata, você me permite Pois não, à vontade, uma outra coisa? Que eu fiquei lembrando uma coisa que a gente coloca também bastante nas nossas propostas, é entrevista com o idoso. Muitas propostas que a gente manda, como proposta de atividade, a gente manda entrevista com o idoso. Porque tem coisas que a gente não tem no nosso conhecimento científico formal, mas que a gente tem da memória dessas pessoas que moram nas nossas comunidades. Então, eu não lembro exatamente qual foi o objeto de conhecimento que a gente fez, né, problematizando esse nome Itabaína, que a gente fala que é um nome indígena, mas que a gente não aprofunda muito sobre isso. E aí, a proposta, uma das propostas de atividade, se não me engano, era justamente que a gente fizesse entrevista com o idoso, uma entrevista orientada com o idoso, porque embora hoje a gente não tenha, assim como embora Tancredo tenha feito, a parte de Tancredo tenha feito parte do Guerém, a gente não tem nada vinculado a essa ancestralidade indígena no município.
Então, a gente propôs que os estudantes conversassem com idosos para saber o que eles tinham, que informações eles sabiam e eles conheciam a respeito da presença indígena no município. E, às vezes, isso chega até nós, só a possibilidade para que chegue até nós coisas que a gente não encontra nem na documentação, nem numa pesquisa acadêmica. Então, eu acho que essa história contextual e também a valorização desses conhecimentos, dessa história oral, dessa memória que a gente tem local. Então, eu acho que é muito importante também no nosso ensino de história a gente estar valorizando a oralidade e a memória local. Isso mesmo, professora. Bacana. Boa proposta mesmo. Só agradecer mais uma vez a professora Silvana Andrade pela participação conosco. Nossa formação segue aí a todo vapor e que possamos construir, né, tecer esses fios da história, memória e cultura guerém em nosso território. Gratidão, Pro. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, estou à disposição, quando precisarem de mim, basta chamar. Tanto vocês que estão organizando, quanto também os colegas professores, professoras, os profissionais da educação, que tiverem, pesquisadores que estiverem assistindo, estou à disposição.